continuidade à nossa série de Mulheres Notáveis da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a mulher adúltera, uma mulher muito famosa da Bíblia, que tem uma história incrível de perdão e da graça de Deus sobre a nossa vida. Essa passagem se encontra em João 8, do verso 1 ao verso 11. Diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas, e o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando apenas Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Uau, que história incrível! A gente pode aprender 3 lições super importantes com essa história. E a primeira delas é que nós somos muito rápidos em definir julgamentos. Antes mesmo que a gente tenha o conhecimento total do fato, a gente emite uma opinião muito rápido. Ainda que a gente não faça isso com a boca, ainda que a gente não emita essa informação, dentro da gente a gente já tem uma pessoa a qual a gente defende, quem a gente está do lado. É a mesma situação dessa mulher. A lei de Moisés, na verdade, dizia que quem tivesse em adultério, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser mortos, não apenas a mulher. Os escribas e fariseus, mestres da lei, sabiam muito bem disso. Mas eles simplesmente pegaram essa mulher à força, levaram à presença de Jesus e falaram: Mestre, a lei diz que a mulher pega em adultério deve ser apedrejada. Na verdade, era o homem e a mulher. Eles estavam fazendo aquilo para testar a intenção de Jesus, para testar o julgamento dele e para ter como acusá-lo. Então, o primeiro ponto que a gente aprende com isso é que a gente precisa ser tardio em falar e astuto em ouvir, como a Bíblia orienta. Na verdade, Jesus dá uma resposta muito simples para eles. Ele diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. O que acontece é que às vezes a gente quer tirar o cisco que está no olho do outro, sem olhar a trave imensa que está no nosso olho. Foi isso que aconteceu com os escribas e com os fariseus, e com toda aquela multidão. Jesus estava ensinando uma multidão. A Bíblia diz que quando aqueles homens ouviram o que Jesus falou, ouviram aquela resposta, um por um, do mais velho ao mais novo, simplesmente saíram dali, porque todos eles tinham pecado, inclusive os escribas e fariseus que levaram aquela mulher adúltera à presença de Jesus. Então a primeira lição que a gente tem que ser tardio em emitir julgamento, tardio em falar e astuto em ouvir, sempre cuidando. Antes de tirar o cisco do olho do outro, a gente precisa tirar a nossa trave, que muitas vezes é infinitamente maior. É a nossa trave que impede a gente de ver a situação clara. A gente quer tirar um cisco de alguém, mas a gente está com a trave imensa que impede que a gente veja a situação real. A segunda lição que a gente aprende nessa passagem é que quando Jesus questiona aquela mulher onde estão os acusadores dela, na verdade ele quer acolher aquela mulher. Quando ele pergunta onde estão os seus acusadores, se eles não te condenam, eu também não. Jesus era o único ali que tinha o poder de condenar alguém ou não. De todos aqueles homens que estavam ali, ele era o único que não tinha pecado. E a Bíblia vai dizer mais à frente, nesse mesmo capítulo, que ele não tinha pecado. Jesus não tinha pecado algum. Então, se alguém poderia julgar ou emitir qualquer tipo de julgamento ou informação acerca daquela mulher, era Jesus. E ele mesmo não faz isso. Jesus acolhe aquela mulher de forma especial, quando ele faz um convite para ela. Esse mesmo convite que Jesus fez para aquela mulher adúltera é o mesmo que ele faz para a gente hoje. O Senhor nos convida, todos que estão cansados e sobrecarregados, a depositar nele o nosso fardo, o nosso cansaço. Ele diz que o jugo dele é suave, o seu fardo é leve. Ele ainda instrui que a gente aprenda dele, porque ele sim é manso e humilde de coração, e nele nós acharemos descanso para a nossa alma. O que Jesus quer dizer com isso é simples. Ele quer nos convidar a dividir com ele os pesos da nossa vida. Quando Jesus compara com o jugo era um instrumentozinho utilizado para unir os bois, certo? Unir os bois no trabalho. E era sempre um boi mais velho e um boi mais jovem, para que o boi mais velho pudesse instruir o boi mais jovem, de certa forma, como fazer o trabalho.
Era assim que funcionava o jugo. Então, quando Jesus fala que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, ele quer simplesmente dividir conosco, ele quer nos ensinar, ele quer nos mostrar o caminho. Ele quer que a gente divida com ele as nossas aflições. Ele disse assim, não precisa guardar isso tudo para você. O que Jesus estava dizendo era assim, não precisa guardar tudo para você, aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para sua alma quando você descansar em mim, quando você confiar em mim, quando você dividir comigo, não carrega tudo sozinho. É isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher, e a mesma coisa que ele fala para a gente hoje, para a gente confiar nele. Quantas coisas a gente tem vivido e a gente quer resolver sozinho ou quer resolver da nossa forma. Mas o convite de Jesus é tão simples. Ele só convida, divida comigo, aprenda de mim, divida comigo, porque eu tenho descanso para sua alma. Se você está com a alma cansada, eu tenho descanso. É isso que Jesus nos oferece. O terceiro ponto que a gente precisa observar nessa história é simples. Ele transforma vidas. Jesus poderia simplesmente ter feito um milagre. O milagre que ele fez foi manter aquela mulher viva. Aqueles homens iam apedrejá-la de qualquer forma. Eles estavam com o coração deles ávido por fazer o mal. Eles queriam fazer justiça com as próprias mãos a qualquer custo. Queriam, na verdade, testar Jesus. E o milagre, o grande milagre, foi que Jesus simplesmente concedeu vida àquela mulher. Mas, além disso, ele disse, vá e não peque mais. Jesus, ele não só é um milagreiro. Ele não simplesmente está interessado em fazer milagre na nossa vida. Jesus, muito mais do que está disposto a transformar a nossa vida. Ele poderia ter feito um milagre pontual, mas ele transformou aquela mulher para sempre. Tanto é que a gente aprende hoje na Bíblia baseado na história dela, baseado no que Cristo fez por ela. Então Jesus transforma, mais do que fazer milagre, ele transforma a vida para sempre. Eu tenho certeza que a partir daquele dia, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. A vida dela não teve como ser igual. Ela pode até ter tentado permanecer igual, mas depois de um encontro real com Cristo, um encontro transformador como foi o encontro dessa mulher com Cristo, é impossível permanecer o mesmo. Então, os 3 pontos que a gente precisa aprender com a história dessa mulher, se a gente quiser ser uma mulher mais forte, mais sábia, mais parecida com Jesus, primeiro ponto, a gente não deve julgar de imediato. A gente deve primeiro ouvir, ser tardia em falar. Nós mulheres somos ótimas em falar, mas a gente precisa aprender a ser tardia em falar, tardia em emitir opiniões. O segundo ponto que a gente precisa observar nessa história é que Jesus nos acolhe. Então, se Ele, que é o Deus Todo-Poderoso, nos acolhe e não nos acusa, quem somos nós para acusar e condenar outras mulheres? A gente precisa ser mulher que apoia mulheres. A gente precisa ser acolhedora, como Cristo foi com aquela mulher. A gente precisa acolher outras mulheres e não condená-las. E o terceiro ponto que a gente precisa aprender é que Jesus transforma vidas. Então, quando a gente se aproximar de alguém ou quando a gente tiver a oportunidade de falar do amor de Cristo, que a gente sempre se lembre que Ele transforma vidas. O desejo dele não é fazer só um milagre pontual, não é só uma cura instantânea. O desejo dele é uma transformação eterna, uma transformação permanente da vida de quem o recebe como Pai, como Senhor e Salvador. Então essas são as 3 lições de hoje. Aguardem os próximos vídeos, aguardem as próximas mulheres, que é uma série incrível. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém. Tchau, tchau.